Olá, 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 muito boa noite. Eu sou Simone Casas e eu estou aqui para a nossa live. A live que vai acontecer todos os dias de segunda a sexta com o tema liderança. Isso mesmo, são drops de liderança para quem está aí à frente de uma equipe, à frente de uma comunidade, à frente de uma família, para quem tem interesse em ser 1% melhor na sua liderança. Isso mesmo. E pessoal, eu hoje escolhi um cenário não tão comum, não é? Mas é que eu estou aqui em Rio Branco, no Acre, tem uma chuva deliciosa, o barulho da chuva me encanta e eu quis ficar aqui na sacada para poder curtir esse barulhinho e compartilhar com você esse momento. Nós começamos uma série de lives ontem e foi um momento muito agradável. Tinha muita gente bacana por aqui e eu tenho certeza que se você estava ontem e já chegou, é porque curtiu. E se não chegou ainda, a galera que estava comigo ontem, já eles aparecem. Ontem, o tema ou a dica da nossa live foi autoconhecimento. A importância do autoconhecimento para o líder. E o presente para quem estava comigo ontem foi uma autoavaliação de perfil de liderança. Então, a dica faz um print da tela, compartilha lá nos teus stories, marca 2 pessoas e me marca para você também ganhar presente, tá bom? Eu vou ficar ligada aqui. Eu vi que o Renê, lá da Bolívia, já está com a gente. É um pessoal que tem assim um nível altíssimo de empreendedorismo, que está super engajado. É o pessoal da Deluxe, lá na Bolívia. Eu não sei se vocês já conhecem, mas se não conhecem, Renê, que bacana ter você aqui comigo. Também já vi que entrou um casal que eu super admiro, que é a Nilza e o Júnior, do Caldeirão Cores e Tintas, no 2º distrito, na cidade de Rio Branco, motivo pelo qual eu estou aqui em Rio Branco para a gente dar sequência a um trabalho que iniciamos no ano passado. E eu me sinto muito feliz com isso. Olha só, hoje eu vou falar com vocês a segunda dica para uma liderança eficaz, para um homem, para uma mulher que querem se sobressair, que querem estar à frente, que querem se envolver com as suas equipes e principalmente para quem deseja ser acima da média. Gente, não dá para ser somente uma pessoa comum, porque nós não somos comuns. Eu e você somos pessoas diferentes, pessoas especiais, pessoas que realmente podem fazer diferença na vida dos outros. E principalmente quem está à frente de um time, de uma equipe, de uma família, alguém que precisa ser exemplo. Eu venho dizendo aí para quem me segue que eu traria aqui dicas de liderança servidora baseado nos ensinamentos lá do Monge Executivo. Para quem não sabe, eu sou detentora da metodologia do Monge Executivo aqui em Rio Branco, no Acre. Isso mesmo. Mas como assim, Simone? Eu fiz um treinamento com a equipe do Monge Executivo no Brasil em 2017. E aí eu comprei essa franquia. Por que eu comprei essa franquia? Porque eu sou encantada, apaixonada pelo Monge Executivo. Isso mesmo. Gente, eu acho que tem um vírus no ar aqui nessa cidade. Porque é muito engraçado. Parece que tá todo mundo doente. E na hora da live vem uma tosse. Só que eu estou muito preparada. Tchan! Se começar a incomodar, eu vou colocar aqui um própolis na garganta que fica tudo bem. Mas vamos embora então?
Tem mais alguém que não está aqui e você gostaria que estivesse? Manda aí um aviãozinho para essa pessoa, chama ela. E hoje a segunda dica é ser exemplo. Você acha que o líder, ele precisa dar exemplo? Exemplo de quem ele é na vida, exemplo de sua autonomia, exemplo de sua contribuição, de sua atribuição? Confúcio, um grande filósofo que eu super amo, respeito e estudo sempre, ele diz o seguinte: a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Você concorda com Confúcio? Porque eu super concordo. E eu quis trazer essa frase de Confúcio que eu gosto demais e tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui hoje, agora. Porque o líder, gente, ele precisa estar consciente de quem ele é, do que ele faz, do que ele diz, para quem ele diz. Ele precisa estar consciente de quem o está ouvindo. Ele precisa estar consciente do que ele faz todos os dias, dentro ou fora da sua casa, dentro ou fora da sua empresa. O importante é que se você é líder e você está aqui, é porque você quer sim ser acima da média. Concorda comigo? E eu fico super vaidosa, fico mesmo super vaidosa por saber que você quer ser essa pessoa acima da média. Eu tenho uma frase que eu uso sempre, que é ser 1% melhor todo dia. Eu não sei você, mas eu acho muito bacana ser um líder acima da média. Como esse homem que acabou de entrar, o professor Angelim, que vai ser sempre lembrado assim, como um homem que dá exemplo. E eu estou falando exatamente disso, de líderes que são exemplo e que dão exemplo, professor. Como diz Confúcio, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. E tem uma frase que diz, e eu gosto muito, que diz que as pessoas elas seguem o mensageiro e não a mensagem. Já ouviram essa frase? Pois é, eu sempre uso essa frase nas minhas mentorias. E eu gosto muito de lembrar que realmente os homens seguem o mensageiro e não a mensagem. Não é isso? Isso mesmo, Fabiano. O Angelim é um grande homem de grandes virtudes. Eu também super concordo com você. E aí, pessoal, você que está comigo, você que está aqui e você que vai ouvir essa live, que vai ficar salva, diz pra mim. Eu vou falar aqui 10 ou um pouco mais características de um líder que precisa ser exemplo. E aí eu gostaria que você agora fizesse o seguinte: faz uma autoavaliação, uma autoanálise aí e veja quantas dessas características você tem. Como é que você tem como líder, como homem, como mulher, como alguém que está à frente de uma equipe, de uma família, de uma empresa? Me diz aí, quais dessas características te diferenciam? Quais dessas características permitem que as pessoas vejam você como um exemplo? E aí eu tenho aqui a característica do autoconhecimento. Você é uma pessoa que busca autoconhecimento? Aliás, falamos sobre isso ontem, está nos meus podcasts para quem quiser relembrar e está salvo aí na live dica número 1 da nossa série de lives. O líder que dá exemplo, que é exemplo, ele também tem algo muito forte, que ele está sempre aberto ao novo, a novas amizades, a novos conhecimentos, a novos aprendizados. O líder, ele precisa estar aberto ao novo. Uma outra coisa que é muito interessante e que reflete muito bem nesse homem e nessa mulher, que são exemplo, que dão exemplo, é ter equilíbrio emocional. Concorda que nos dias de hoje, para os dias de hoje,
o equilíbrio emocional é uma característica que precisa estar acima, bem acima de qualquer um dos outros, porque, na minha opinião, ele faz toda a diferença. Se o líder tem equilíbrio emocional e inteligência interpessoal, ele consegue sim ser exemplo e dar exemplo em qualquer lugar que ele chega. E pode entrar e sair de qualquer lugar com a cabeça erguida, não é verdade? Tem uma outra característica que para mim faz toda a diferença e eu quero que você pense, e eu quero que você escolha, inclusive, dessas características, pelo menos 3, que você vai trabalhar, que você vai aprofundar, para você continuar sendo uma pessoa que é exemplo, que dá exemplo, que faz a diferença e que se destaca onde quer que você chegue. Estipula metas. Será que você tem estipulado metas? E será que você permite que a tua equipe, que as pessoas perto de você, elas façam as coisas como elas sabem fazer? Bom, eu quero aqui ainda trazer seriedade, profissionalismo, comprometimento, responsabilidade e adaptabilidade. São algumas características de pessoas, de homens e mulheres que fazem diferença, que são exemplos. Essas características, inclusive, eu trouxe de pessoas que eu admiro, de pessoas que eu respeito, daquelas 5 pessoas que me rodeiam. Exatamente. Só que o que eu faço? Dessas características que eu citei aqui, eu gostaria que você fizesse a atividade que eu fiz ainda hoje. Faz uma avaliação e veja qual ou quais estão um pouco baixas ainda no teu perfil para você poder elevar, para você poder sobressair, para você poder fortalecer, potencializar. Porque é só assim, identificando aquilo que você não é 100%, e a gente sabe que não somos 100% em tudo na vida, não é verdade? Bom, pelo menos eu não conheço a pessoa que é 100% em tudo. Por isso que a gente busca 1% melhor todos os dias, não é verdade, gente? Isso mesmo. Existe um livro que foi escrito, chama Montanha Russa do Empreendedor. Quem escreveu foi o Darren Hardy. Eu não sei se você o conhece, mas ele traz uma frase, ele cita uma parte do livro que eu fiz questão de trazer, porque tem muito a ver com o que a gente está conversando aqui. E ele diz o seguinte: aqui está o segredo. As pessoas não vão mais longe que podem. Elas também não trabalham tudo quanto podem. Elas não são tão disciplinadas quanto possível. Elas não são tão otimistas ou entusiasmadas o quanto poderiam ser. Elas são apenas rápidas e disciplinadas quanto você. Olha isso, gente. Eu estou falando para homens e mulheres que são referência, que querem e são acima da média, mas uma coisa tem que ficar clara: as pessoas, elas são tanto quanto você é, tanto quanto você as faz ser, tanto quanto você as permite ser. Não é assim, Cici? Você vai até o quanto você tem alguém que te direciona. Então, quando eu falo aqui em liderança, em ser exemplo, eu falo em você estabelecer um ritmo, em você criar padrões, em você ser um padrão, em você delimitar regras e normas, porque as pessoas, elas vão ser tão disciplinadas e tão motivadas, tão fortes e tão consistentes quanto a pessoa que as estiver liderando, não é, Natalino? Natalino dos Santos, um grande chefe de cozinha, um cara que eu super admiro, um grande líder, ele arrasta muita gente com seu exemplo.
E eu fico muito feliz de te ver por aqui, viu, Natalino? E é isso, gente. O líder, ele é esse cara, é quem estabelece o ritmo, é quem cria um padrão. Mas me diz aí, qual padrão que você tem criado, hein, Paulo? Qual padrão que você, como homem, como mulher, como pai, como mãe, como amigo, tem criado para deixar as pessoas assim, acima da média? Qual exemplo você tem dado? É bacana quando tem alguém que diz assim, quando eu crescer eu quero parecer com você. Quando eu crescer eu quero ser assim. Né? E eu costumo dizer o seguinte, não, você não vai parecer comigo, você não vai ser assim como eu sou. Você vai ser muito melhor do que eu sou. E se tiver alguém aí que me conhece, já ouviu, manda coração para cima aí para eu saber se realmente... Né? Você está comigo, se você está atento aqui ao que eu estou falando. Inclusive, pessoal, eu vim aqui para a sacada para ouvir o barulhinho da chuva, mas eu também nem perguntei se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão me vendo bem, se alguém puder me mandar um ok aí, para ver se está tudo ok, se está chegando aí o som bacana. Me manda aí um ok. O Paulo Garcia, que é lá de Vitória, ele disse o seguinte, sempre seja a sua melhor versão. Pois é, Paulo, e a gente acha até clichê falar isso, né? Seja sempre sua melhor versão. Obrigada, Caldeirão Cores e Tintas, valeu, Jobson. Galera, então assim, veja bem, obrigada, Fabiana. Obrigada, Ney Brinquedos, que é legal. Alessandro, lá do Rio Grande do Sul. Gente, tem muita gente bacana. Brasil inteiro tá comigo, que delícia. E olha só, eu estava falando que fica até um pouco clichê, né? Falar, olha, seja sempre sua melhor versão, enfim. Mas uma coisa que esses dias me fez pensar quando eu estou sozinha, e eu passo muito tempo sozinha, né? Eu fico pensando nisso, em como eu sou quando ninguém está me olhando, quais são as minhas atitudes, qual é o meu modus operandi quando ninguém está me olhando. Porque é isso, ser exemplo é ser exemplo inclusive para mim mesma. É ser exemplo inclusive para as coisas que eu aprovo ou não. E melhorar nesse contexto quando eu estou sozinha. Isso sim, é ser sim o tempo inteiro um padrão e ter um padrão. E quem me conhece sabe disso. E aí, me conta uma coisa. Como é que você influencia? Como é que você é exemplo para as pessoas? Você já parou para pensar sobre isso? Quais pessoas seguem o seu exemplo? Quem são essas pessoas que seguem o teu exemplo? E a minha resposta... eu trago assim no coração, porque eu tenho uma pessoa que me influenciou, que me inspira, que é uma pessoa que para mim é um modelo de liderança fortíssima, que é exemplo. E aí, independente de contexto religioso aqui, gente, eu quero dizer que depois que eu aprendi a conhecer Jesus Cristo na sua essência, ele consegue ser o meu padrão, o cara que eu quero seguir, o modelo que eu quero seguir. As pessoas dizem assim, mas esse negócio de ler a Bíblia, de ser religioso e tal, tem nada a ver com liderança, tem tudo a ver com liderança. E eu estava falando do monge executivo, James Hunter também, ele deixa muito claro no livro Monge Executivo. Ele diz que independente de qualquer religiosidade, ele cita Jesus como um exemplo, como um líder, como um modelo a ser seguido. E eu quero também, assim, deixar muito claro aqui para vocês. Eu não sei quem aqui acredita ou não, né, na pessoa do poderoso Jesus Cristo, que é o cara para mim, mas... é uma pessoa, na pessoa do Espírito Santo, a qual eu realmente acredito que é um grande exemplo. E se você for ler, a parte social da Bíblia é a coisa mais incrível que eu já conheci, né? Paulo está dizendo que ter um posicionamento independe do momento que você está passando ou que você esteja. É isso mesmo, Paulo, mas isso tem muito a ver com caráter.
tem muito a ver com valores, tem muito a ver com princípios, concorda? Um líder, um homem e uma mulher, eu e você, Fabiana, Paulo, Naí, essa galera todinha, Alessandro, Ney, que estão aí comigo, eu não consigo ter noção de quem está e quem saiu, mas Jobson, né? Eu vou dizer uma coisa para vocês. É muito forte essa questão do posicionamento, porque quando eu me posiciono, quando eu mostro realmente na íntegra quem eu sou, eu não preciso falar muito. E dentro da empresa, e dentro da minha equipe, e dentro da minha casa, isso também precisa acontecer, sabe? Ontem eu estava em uma mentoria, e aí era a mentoria que eu faço parte, né? E a minha mentora, ela trouxe um case, e ela perguntou, e você, como é que você é? E eu falei como que eu era. E a mentoria tinha mais 4 pessoas, e essas pessoas disseram isso, né? Disseram que às vezes é muito difícil ser mãe, ser empresária, ser esposa, porque tem hora que perde a cabeça em alguma área. E eu não julgo essas pessoas. Por quê? Porque eu falei de um equilíbrio que nós temos que buscar, que nós temos que projetar, que nós temos que equilibrar, como homens e mulheres que sabemos onde desejamos chegar, não é, Carla? E é importante isso. E eu estou falando aqui, a minha dica de hoje é ser exemplo quando você está à frente de equipe, à frente de uma família, à frente de uma comunidade, quando você, homem ou mulher, quer se sobressair. E aí eu quero assim perguntar para você sobre essa questão do exemplo e perguntar para você o seguinte: faz sentido para ti que ser exemplo tem a ver com criar relacionamentos, com gerar relacionamentos, com ter carisma pelas pessoas? Hoje eu ouvi algo que me chamou muita atenção. Eu estava estudando e eu ouvi realmente o que significa empatia na visão de um neurocientista, na visão de um estudioso do cérebro. Gente, me chamou tanto a atenção que eu faço questão até de compartilhar aqui com você que está comigo. Aliás, você sabe o que significa ser uma pessoa que tem empatia, não sabe? Se você sabe, manda aí um coraçãozinho para cima que eu quero ver se realmente você está conectado comigo aqui. Porque eu fiquei assim, olha, quando eu penso que eu já estudei, que eu já ouvi, que eu já internalizei um conceito, aí eu percebo que realmente eu tenho que estudar mais. É muito louco isso. E eu não estou vendo vocês aqui comunicando comigo. Opa, vi um coraçãozinho subindo aqui. Gente, empatia. E quando eu vi Calabrese falando sobre empatia, eu falei, mas empatia é óbvio, né? Concorda que é óbvio? É a habilidade de eu me colocar no lugar do outro, não é assim? Não é assim que aprendemos, que lemos, que vimos, que ouvimos o tempo inteiro? Pasme você. Cientificamente falando, neurologicamente falando, empatia é a capacidade de eu respeitar a diferença do outro. Empatia, na verdade, nada tem a ver de eu sentir o que a Ana Cristina sente. Porque eu não tenho como sentir o que a Ana Cristina sente, o que a Naí sente, o que a Carla sente. Não tem a ver, de acordo com a explicação desse neurocientista. E aí, quem quiser, dá uma corrida lá amanhã no YouTube. Pedro Calabrese, ele fala sobre a disciplina de líder, que é assim, acima da média. E aí, complicou a tua cabeça aí sobre empatia ou não? Ele dá um exemplo muito claro, tá? E ele diz assim, empatia, como é que eu vou sentir o que a Ana Cristina sente? Como assim? Como que eu vou me colocar no lugar da Ana Cristina para sentir o que ela sente? Não tem como, só se houvesse uma neuroplasticidade aqui e o meu cérebro se conectasse com o dela, para a gente poder ter o mesmo sentimento. E aí, quando Calabrese
explicou que empatia é respeitar as diferenças, é eu saber que o gaúcho, ele pensa diferente de mim, que o Alessandro pensa diferente de mim, que a Cici pensa diferente de mim, mas eu respeitar essa diferença, isso sim é empatia. E aí, gente, eu tô falando de relacionamento, eu tô falando de ser exemplo dentro da liderança, né, Sainá? E eu tenho que ter carisma e eu tenho sim que entender as diferenças, que respeitar o outro dentro das suas diferenças. E é isso que vai me fazer sim ser um líder acima da média, concorda? É isso que vai me fazer ser um homem e uma mulher que é exemplo. E aí como é que eu posso ser exemplo lá dentro da minha empresa, por exemplo? Se eu, por exemplo, chego no horário, chego mais tarde, chego fora do horário, eu vou dar exemplo, eu vou poder cobrar horário, pontualidade para os meus colaboradores? Se eu fico o tempo todo na rede social, ao telefone, será que vai ser fácil ou vai ser difícil eu cobrar para o outro essa questão da rede social, do telefone? Hein, gente? E a comunicação? Como que é a minha comunicação dentro da empresa? Eu trato as pessoas com respeito, eu sou um homem, uma mulher que respeita, que não sai falando aí gírias, palavras torpes aí dentro da empresa de qualquer jeito, sabe? A minha postura, a minha comunicação remete respeito aos meus colaboradores? E lá na tua casa, lá com a tua família, como é que você é exemplo, hein? Me fala, como é que você tem sido exemplo? Você dá atenção para os teus filhos, para a tua esposa, para o teu esposo? Como é que é dentro de casa? Vocês costumam trocar uma ideia, conversar, assistir um filme juntos? Como que é isso? Porque isso é ser exemplo. O teu filho está olhando, a tua filha está olhando, a secretária da tua casa, ela olha como que é o teu comportamento. Eu estou falando de ser exemplo. E quando eu falo para líderes, eu falo para homens e mulheres como eu, que são líderes a tempo e fora de tempo. E como que é com os teus amigos? Como que você é? Qual tipo de exemplo você dá quando está numa roda de amigos, hein? Você tem o hábito de falar alto, de falar baixo, de mandar os amigos ir, sei lá para onde, plantar coquinho? Como é isso? Ah, quando você toma um vinho ou uma cerveja, você começa a virar a perna e fala demais e sorri alto demais. Como que é? Lembra a frase que eu trouxe aqui de Confúcio? A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Quantas vezes, pessoal, quantas vezes eu fui julgada? Porque muitas vezes eu saía com as minhas amigas e eu me posicionava de tal forma que outras colegas não gostavam, que outras pessoas não achavam correto. E aí, o que eu tive que fazer? Olhar para o meu próprio comportamento e ver o que não estava bacana e ver o que eu precisava melhorar. E aí, quando eu falo de ser exemplo, de me comportar na empresa, na minha casa, com os amigos, na minha igreja, na minha comunidade, isso tem que ficar claro para mim. Essa postura, esse modus operandi, ele tem que estar aqui e aqui, ó, no coração. E quando ninguém está me olhando, como é que eu sou, hein? Pois é. Falar de liderança, falar de ser exemplo, é exatamente isso. É ter convicção de que as pessoas vão fazer exatamente aquilo que eu faço. Como tem lá no exemplo do livro da Montanha Russa do Empreendedor que eu trouxe aqui. As pessoas, elas não vão mais longe, elas não vão ser tão disciplinadas, tão otimistas, tão entusiasmadas. Elas apenas vão ser como você é, principalmente as que estão próximas a você. Então, para a galera que está chegando aí, Renato Milani, Maclane, Evelyn, eu vou deixar gravada essa live porque nós estamos a 3 minutos do final. Mas olha, super vale a pena esse conteúdo, tá? Para terminar, eu vou deixar vocês pensando o seguinte.
Como é que eu posso avaliar se eu estou sendo exemplo ou não? E de que forma que eu estou sendo exemplo? Na minha empresa, com os meus amigos, com a minha família, com a minha comunidade. Eu quero saber se você, baseado em todas as características que foram faladas aqui, em todos os exemplos, em todos os conceitos, se você está satisfeito, se você está sendo um bom exemplo, o exemplo que você queria ter. Lembra, líder nota 8, não segue líder nota 6. E é por isso que eu vou estar aqui todos os dias, de segunda a sexta, trazendo uma dica de ouro para você, um presente para você, para que você seja acima da média. Eu e você vamos ser todos os dias 1% melhor. Isso mesmo. Quer uma mentora para você? Estou aqui todos os dias às 20 horas e 30 minutos, horário do Acre. Eu estou em Rio Branco hoje, às 22 horas e 30 minutos, horário do Brasil. E eu estou muito feliz. Fabiana, obrigada. Obrigada, Jobson. Socorro da Celaria e Sapataria. Olha que saudade de você. Eu vi que Renato Milani entrou aí, grande líder aí, um homem que tem impactado muita gente. E ó, amanhã o podcast está liberado com esse conteúdo e a live vai ficar salva para você que quer ser acima da média. Fica ligado, fica conectado comigo. Amanhã eu trago mais uma dica para você. A dica de número 2, então, é: seja exemplo onde você estiver. Isso vai fazer de você uma pessoa acima da média, tá bom? Ó, beijo, beijo. Eu quero honrar o meu compromisso com você. Eu falei que era uma dica rápida. Eu espero que tenha valido a pena. Para a galera que está na Bolívia, Renê e a galera lá da Bolívia, um abraço, um abraço, um abraço. Jobson, que está ali na fronteira, ali em Brasileia. Isso mesmo. Alessandro, que está lá no Rio Grande do Sul. Cici, que está em Minas Gerais. Paulo, que está em Vitória. Angelim, que está lá em Brasília. Naí, que está em Vila Velha. Meu Deus. Paulo Milani, que está no Rio de Janeiro. Tem um monte de gente bacana aqui, o Brasil quase todo junto comigo. Aproveita, faz aquele print na tela. Você tem 3 segundos, tá bom? Marca alguém, convida para estar conosco amanhã, porque já valeu a pena. Eu amei estar com você. Eu gosto demais desse momento, dessa questão das lives. Obrigada, Renê. Beijo, beijo para você. Obrigada, Caldeirão Cores e Tintas. Nilza e Júnior, esse casal admirável. Sainá, beijo, beijo para você. Direto de Sena Madureira, no Acre. A gente se vê. Eu vou curtir aqui, ó, essa chuvinha. Eu expliquei aí no início que eu vim aqui para a sacada porque tem um barulhinho de chuva tão gostoso por aqui. Tá bom? Beijo, beijo. A gente se vê amanhã no mesmo horário.